Eu vou te ensinar aqui um segredo que, na maioria das vezes, salva o meu dia operacional, principalmente quando eu não estou conseguindo enxergar boas operações, quando o mercado está muito amarrado. Quando eu vejo que tá desenhando isso aqui no gráfico, na maioria das vezes eu consigo salvar o dia, né? Na maioria das vezes, esse trade é suficiente para me fazer bater meta. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @ShotScalperTrades. Eu posto meu dia a dia, eu compartilho minhas operações, eu sempre estou presente lá, né? Aqui no YouTube eu estou postando vídeo 2, 3 vezes por semana. Então, se você quer acompanhar meu dia a dia lá no Instagram. E se você quer aprender a operar acompanhando quem de fato vivencia isso aqui, tem um link aqui na descrição para você entrar na minha sala ao vivo. Você vai ver tudo isso acontecendo diante dos seus olhos. Muitas vezes o curso, né, a mentoria que você faz, ela não é suficiente para te fazer virar a chave, porque te falta vivência, te falta prática, e é justamente isso que eu ofereço dentro da sala ao vivo. Então vamos lá. Hoje o dólar salvou o dia, né, nesse trade em questão que eu vou mostrar para vocês. E quando eu vi esse trade sendo desenhado, eu ainda não tinha feito nada e quando eu vi ele sendo desenhado, eu entendi que poderia capturar um bom movimento. Então o que que acontece? Esses dias, na verdade, esse estilo de trade, tá? Ele é mais propício para um mercado direcional, tá? O mercado ele tem que estar em tendência. Porque se o preço ele está consolidado, você consegue trabalhar também, tá? Você vai trabalhar nas regiões que eu sempre falo aqui, que é a região de máxima, região de mínima. Só que o que acontece? Em dias consolidados, como esse dia aqui, a chance de você conseguir acertar o movimento ali e capturar um movimento maior é mais remota, entende? Agora, quando você está nesse padrão aqui direcional, a chance se torna muito maior. Então, você precisa de antemão estar nesse tipo de movimento aqui, ou num zigue-zague ascendente, ou num zigue-zague descendente, tá? Primeiro ponto é esse. Então, vamos lá. O dia de hoje, perceba que o dólar estava claramente desenhando esse movimento. Ó. Olha o zigue-zague aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Conseguem perceber? Vou até pôr a linha mais grossa. Conseguem perceber que o mercado, ó, tem fundo, marca topo, rompe fundo. Então, esse aqui é o cenário ideal. O trade que eu mais gosto de pegar é aquele trade de ancoragem no fundo rompido e no topo rompido. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Prestem atenção nisso aqui. Hoje eu consegui ter resultado, hoje eu consegui conquistar o que eu conquistei através do mercado, porque eu passei a dar valor, o devido valor, no simples, na base bem feita. Muita gente que está aí, ó, anos no mercado tentando virar a chave, não conseguiu virar a chave ainda, sabe por quê? Porque a base dele é horrorosa. A pessoa não tem uma base bem feita. Então, o que que acontece? A base bem feita, lembra daquela teoria da bipolaridade, que o fundo rompido, ó, vira resistência, que a resistência rompida vira suporte. Pois é, a maioria das pessoas não tem essa base aqui bem feita. E quando eu estou operando e eu visualizo o mercado trabalhando em cima desse beabá aqui, ó, é aquele aonde eu falo. Se o mercado buscar essa zona aqui, é o trade que vai ser o meu trade. Então observa aqui, eu identifiquei que o mercado ele estava fazendo esse zigue-zague descendente e detalhe, tá, galera? Eu fiz essa leitura ao vivo na sala, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas depois que passou é muito fácil. Você vem aqui e fala depois que passou. E realmente, depois que passou é fácil. Mas enquanto está acontecendo, também é fácil de ver. Tanto é que eu fiz essa leitura na sala. Muitos alunos pegaram o trade, muitos alunos bateram meta. Muitos alunos saíram com mais de 3 para 1. Tá lá no meu Instagram. É só vocês entrarem lá, ShotScalper 3, que vocês vão ver. Então, quando eu vejo, por exemplo, o mercado rompendo as estruturas de fundo, eu sempre fico atento no que? Para ver se o preço vai voltar a testar essa região. Porque um dos melhores trades que você pode pegar é quando o mercado ele rompe a estrutura e ele volta a testar essa estrutura. Na maioria das vezes é aonde eu consigo transformar o meu dia. Meu dia ele vem ruim, às vezes eu pego um stop ali tentando um teste de topo, um teste de fundo, e eu vejo esse tipo de trade acontecendo, eu sei que pode dar muito bom quando ele anda. Então, observa, eu vejo essa estrutura aqui sendo rompida, o mercado até tenta agredir ela, dá uma olhada aqui, mas não consegue de fato vir aqui, beleza, tudo bem. Depois, de novo, olha como o preço rompe novamente a estrutura de fundo. E olha aqui, pessoal, aqui sim a gente percebe o quê? Que o mercado começa a trabalhar nessa região. Conseguem ver aqui? Como que eu sei isso? Olha os gatilhos sendo formados. Olha a briga. Aqui, ó, nesse cenário, ele até começou a deixar gatilho, mas estava fora de região.
Agora aqui, ó, você já tem a região e você tem a briga, ó, sendo desenhada. Então eu tenho aqui o candle 12, depois o candle 13 rejeitou no fundo, né, uma quebrinha de estrutura, depois o candle 14 continua rejeitando. Galera, quando eu vejo esse padrão aqui sendo desenhado, na maioria das vezes, se tiver espaço, é um trade que tem tranquilamente potencial de te fazer buscar operações aí de 3 vezes o risco, tá? O que que acontece? Nesse trade em questão aqui, aí vai um pouco também da malícia do negócio, né? O que que acontece? Ultimamente, galera, o mercado não está se desenvolvendo tanto. Se a gente pegar a média de movimentação, por exemplo, do dólar, se a gente for fazer uma média, ele está se desenvolvendo ali, em média, entre 45 a 50 pontos. Ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, 37 pontos. Se a gente for fazendo média, pega esse dia aqui, ó, 47 pontos. Pega esse dia aqui, ó, 27 pontos. Pega esse aqui, ó, 60 pontos. Esse aqui, 36 pontos. Esse aqui, 59. Então, se a gente for fazer uma média, tá, dos dias, tá se desenvolvendo entre 45 a 55 pontos mais ou menos. Então, o que que eu fiz aqui? Se eu fosse entrar nesse trade aqui na ruptura, o stop aqui, ó, ia dar na casa dos 8 pontos, tá? Para ele andar 3 vezes o risco, ele ia ter que andar 24 pontos. E até o presente momento, o mercado ele já tinha se desenvolvido aqui 32 pontos mais ou menos. Ou seja, ele ia ter que desenvolver ali mais ou menos uns 56 pontos de range o dia inteiro. Então isso já estava começando a sair da média. Então ao invés de pegar na ruptura, o que que eu fiz? Eu peguei logo na abertura. Porque aí, ó, eu consegui pegar um stop bem pequeno. O stop aqui deu 4,5 pontos, 5 pontos, tá? E aí, ó, eu consegui deixar o meu alvo em 15 pontos, 3 para 1, que é sempre, na maioria das vezes, eu busco esse alvo. Por quê? Aí a gente pega um movimento de 30 pontos, mais os 15 que eu estava buscando, 45 pontos, o que está dentro da média que o dólar vem se desenvolvendo. Foi justamente aí que eu peguei esse trade. Por que que eu estou passando esse insight aqui para vocês? Porque importa também você conseguir perceber se o preço vai ter ali força, né, e vai ter chance de desenvolver. Porque, por exemplo, uma coisa é você pegar o primeiro pullback do dia aqui e surfar lá 30 pontos. 35, 40 pontos que seja. Outra coisa, por exemplo, é você pegar um pullback aqui, ó, depois de uma movimentação já ter sido desenvolvida, e aí você acreditar que ele vai cair mais 30, por exemplo. É mais difícil nesse cenário. Então, quando eu pego um pullback já com o preço mais esticado, entre aspas, eu gosto de analisar isso aí. Pô, quantos pontos ele já se desenvolveu? Qual que é a média que o mercado tem normalmente se desenvolvido nos últimos pregões? E aí eu tento ajustar o meu alvo dentro dessa média. Então foi um trade, galera, que não passou calor nenhum, cara. O mercado já abriu derretendo, já abriu praticamente dando alvo. Inclusive lá na sala ao vivo, muitos alunos com, tipo assim, com 4 minutos já estavam mandando lá que bateu meta. Eu até postei lá no Instagram, nos stories, pra galera ver. Então é isso. Esse tipo de pullback aqui salva demais os meus resultados, faz com que muitas vezes um dia ruim, por exemplo, até o presente momento aqui, até 10 horas, eu não tinha feito nada, nem no índice, nem no dólar, nem no Bitcoin. E aí, desenha esse pullback, eu assumo e praticamente em 5 minutos eu bati minha meta. Fiz mais de 7 mil reais de lucro. Postei lá no Instagram também. Então, galera, fiquem muito atentos nesse padrão. E, acima disso, fiquem de olho no tamanho do range que o preço tem se desenvolvido e quantos pontos ele já se desenvolveu. Não adianta também você querer buscar, por exemplo, 30 pontos, se ele já andou 30, ou seja, ele vai ter que andar 60 naquele dia e está fora da média que ele vem se desenvolvendo. Beleza? No mais é isso. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!